Boa tarde a todos. Eu me chamo Rosana Chagas, eu sou juíza do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro e estava na audiência pública de São Sebastião, que discutiu o PL que proíbe o trânsito de caminhões boiadeiros na cidade. Foi feita uma pergunta por um participante no final da audiência sobre de quem seria a responsabilidade dos maus tratos que a gente sabe que ocorrem no meio da viagem. Os animais padecem, os animais ficam agoniados, ficam todos sujos de fezes, enfim, todo mundo já sabe dos maus tratos. Eles ficam em pé porque o trajeto é muito longo e eles têm necessidade os exportadores têm necessidade financeiras, né? Tem um lucro maior em exportar um maior número de bois, então eles amontoam 15, 20 mil bois dentro de um navio só, e os pobres dos bois não tem como se locomover, porque tem que ficar em pé. Por isso que se chama a exportação dos bois em pé, porque os bois não têm nenhuma locomoção. Bom, então, voltando aqui para esse objetivo, foi feita a pergunta de quem seria a responsabilidade dos maus tratos, que a gente já sabe que acontece. A gente já sabe, a veterinária que estava na audiência pública, ela provou que há maus tratos, e isso já não há questionamento. Eu acho que internacionalmente há maus tratos. Então a questão é, de quem é a culpa? Bom, o nosso Código brasileiro, o nosso Código Penal, ele responde de quem é a culpa. Ele responde no artigo 13, ele responde de quem é a culpa pela ação de colocar os bois nos navios cargueiros, no caso os exportadores, e ele responde de quem é a culpa pela omissão dessa situação tenebrosa acontecer. Pois bem, a resposta do que um participante da audiência quis está no artigo 13, que eu vou ler para vocês agora. É simples, é bem simples. Relação de causalidade, artigo 13, Código Penal Brasileiro. O resultado de que depende a existência do crime somente é imputado a quem lhe deu a causa. Considera-se causa a ação ou a omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido. Então, pelo nosso Código Penal, pelo artigo 13, quem causou o resultado maus tratos aqui no Brasil foram os exportadores. Então, a responsabilidade é dos exportadores de bois de carga viva aqui no Brasil. Eles são responsáveis pelo artigo 13 do Código Penal. Agora, eles são responsáveis pela atitude de entregar os bois para embarque. E de quem seria a responsabilidade por omissão? Porque o Código também estabelece uma responsabilidade por omissão. Quem permite que isso aconteça também está nas penas dos crimes de maus tratos coletivo, né? Então, vamos lá. Quem é o responsável? Quem são os responsáveis pela omissão? O artigo 13 também do Código Penal Brasileiro também responde essa pergunta. A omissão é penalmente relevante quando o omitente devia e podia agir para evitar o resultado. O dever de agir incumbe a quem? Artigo 13, parágrafo 2º, letra A. A omissão é penalmente relevante quando o omitente devia e podia agir para evitar o resultado. O dever de agir incumbe a quem? Letra A. Tenha por lei obrigação de cuidado, proteção ou vigilância. Então, eu estou aqui discordando com a lei. Aliás, eu sou uma profissional das leis. Eu estou discordando do empresário que participou lá da audiência pública, da qual eu participei também. Ele falou antes de mim, o doutor Ricardo, veterinário, eu falei depois dele, e ele disse que ele não é responsável. Ele entregou os bois lá no navio, acabou a responsabilidade dele. Não. A responsabilidade dele começou ali, entendeu? Porque ele está nas penas, ele está em curso no artigo 13, e as nossas autoridades brasileiras, infelizmente, elas entram na omissão, porque elas permitem que o resultado maus tratos ocorra, porque elas têm por lei a obrigação de proteção e de vigilância. Eu estou sendo dura, mas eu acho que dura é a lei. Eu acho que dura também a situação desses pobres bois que sofrem tanto. Enfim, somos todos responsáveis, nós brasileiros,
nós exportadores de gado vivo, nós autoridades, nós poder público, somos todos responsáveis. E não é porque eu estou falando, é porque a lei que fala. Boa noite, boa tarde para todos.